Oi, pessoal. Eu vou ler, né? Eu acho que a leitura nesse momento de isolamento que nós nos encontramos é muito bom, né? Ajuda, alivia a nossa cabeça. Então eu resolvi criar aqui uma série que é leituras a respeito das lendas que nós temos dessa cultura, que eu acho que é cultura Yorubá, tão bonita. Dentro dessa cultura a gente tem essas nossas regras religiosas, nosso sistema de crenças, né? Orixás, divindades. Então eu acho que eu vou ler. E aí quem quiser aproveitar, aproveite. Essa leitura de hoje pertence ao livro Lendas de Exu, de Adilson Martins, que eu recomendo muitíssimo. São várias lendas a respeito dessa divindade que faz com que a gente comece a entender melhor a sua força, o seu propósito, tá? Essa lenda chama A Praga de Ratos. Houve um tempo em que os ratos infestaram a terra, de tal forma que a sobrevivência da humanidade encontrava-se em risco. De nada adiantava construírem-se celeiros, por maior que fosse a quantidade de pedras colocadas em suas paredes. Os roedores caçavam túneis subterrâneos e, através deles, entravam nos depósitos para devorar toda a comida que o homem armazenava para o seu próprio consumo. As lavouras estavam também sendo dizimadas. Os ratos devoravam os brotos e as sementes, e desta forma a fome e a morte se avizinhavam da população. Sem saber mais o que fazer, o rei prometeu que daria a mão da sua própria filha, além do título de vice-rei do país, como prêmio, a quem conseguisse acabar com aquele mal. Exu, que na ocasião passava pelo local, tomou conhecimento do problema e, interesseiro como ele só, atraído pelos prêmios, resolveu entrar em ação. A primeira coisa que fez foi o reconhecimento da real situação e, apavorado, constatou que para cada habitante da cidade já existiam mais de 100 ratos. Soube também que as ratoeiras já não surtiam efeito, pois os animais as reconheciam e, desta forma, não se aproximavam delas. Exu resolveu, então, marcar uma audiência com o líder dos ratos e foi pessoalmente falar com ele. Por que não deixas em paz este povo? Não vês que se teus filhos e parentes continuarem a agir como vêm agindo, em pouco tempo nada mais restará deste reino, e que, sem alimentação, todo o povo morrerá de fome? Este problema não é meu, mas deles. Sempre fomos escorraçados e eliminados sem piedade pelos homens, e agora que estamos em vantagem, vem pedir que tenhamos pena deles? Continuaremos nossa campanha. Agora que aprendemos a cavar túneis, será difícil para os homens nos derrotarem, respondeu o rato. Desolado com a resposta, Exu foi embora. Precisava encontrar uma solução para o problema e, pela resposta obtida, tinha a certeza de que não havia nenhuma possibilidade de se chegar a uma solução pacífica. Depois de pensar por algum tempo, Exu teve uma ideia que poderia ser a solução do problema. Na periferia da cidade, passava um rio caudaloso, próximo do qual os moradores haviam construído um templo, onde cultuavam Oxum. Em decorrência da escassez de alimentos, o culto vinha sendo negligenciado pelo povo. Se não tinham o que comer, como poderiam fazer oferendas ao orixá? Reunindo o corpo sacerdotal e o rei, Exu mandou que oferecessem a Iabá uma gamela cheia de frutas variadas, além de muitos obis.
Como poderemos dar frutas e obis a Oxum se mal temos para o sustento de nossos filhos? Ela há de entender as dificuldades que estamos vivenciando, disse o rei, desaprovando a ideia de Exu. Façam o que eu estou mandando e verão como, em pouco tempo, estarão livres da praga de ratos, ordenou o nosso herói. Embora duvidando do resultado, os homens resolveram oferecer o adimu, marcando a cerimônia para o dia seguinte. Imediatamente, Exu partiu para a casa de Oxum. Ora ieieo! Saudou com grande reverência, curvando-se diante da bela senhora. Salve Exu! Respondeu a Iabá, confortavelmente instalada sobre grandes almofadas de brocado dourado. O que desejas aqui, tão longe dos teus domínios? Vim para participar da grande homenagem que o povo da cidade fará em teu louvor, amanhã pela manhã. Então não sabes que oferecerão um grande adimu em tua honra? Não, não sei de nada. Aliás, já faz muito tempo que os deixei de lado por não me prestarem os devidos tributos, respondeu com ar de desprezo a deusa dos rios. Como assim? Perguntou Exu. Aquelas pessoas, apesar das dificuldades que vêm enfrentando, jamais deixaram de te reverenciar e fazer oferendas. Acontece, no entanto, que a cidade está assolada por ratos, e logo que arreiam alguma comida para ti, são eles, os ratos, que a devoram, não dando tempo sequer de tomares conhecimento. Os ratos? Mas são tantos assim? Indagou a senhora. Muito mais do que podes imaginar, confirmou o visitante. Observa, amanhã mesmo, se o que te digo não é a mais pura verdade. Depois de conversar mais um pouco, Exu despediu-se de Oxum, partindo direto para a casa do líder dos ratos. O que deseja de novo em minha casa? Já sabes qual é a minha posição e se vens tentar convencer-me a voltar atrás, devo dizer-te que estás perdendo tempo, foi logo dizendo a ratazana. Não quero convencer-te a nada. Desejaria, no entanto, receber um favor da tua parte, disse Exu. E que favor é este? Perguntou o rato. Fala logo, pois estou com muita fome. É que os moradores da cidade vão oferecer amanhã bem cedo um adimu para Oxum. E, para que isso se tornasse possível, reuniram as últimas frutas e os últimos obis que possuíam para dá-los a Iabá. Gostaria que, em respeito ao sacrifício e à própria Oxum, não comessem o tributo que será ofertado, suplicou Elebara. Frutas de obi? Sim, é claro. Frutas e obi para Oxum. Fica tranquilo, não atrapalharemos o ritual, tranquilizou o roedor. Frutas e obi, hein? Fico-lhe muito grato, amigo rato. Tenha um bom dia. E assim falando, Exu foi-se embora da casa do glutão. No dia seguinte, pela manhã, os homens dirigiram-se ao templo, onde, dentro de gamelas e cabaças, depositaram as oferendas com grandes louvações a Oxum. A Iabá e Exu, escondidos nas cercanias, a tudo assistiam. Tão logo os homens se retiraram, os ratos, saindo de inúmeros buracos, atacaram a oferenda, devorando em questão de minutos o que era reservado a Oxum. Estás vendo? Perguntou Exu. Não é verdade o que te contei? Sim, exclamou Oxum, sem disfarçar sua indignação. Como são ousados estes bichos? Tratarei deles imediatamente. Dali mesmo, onde se encontrava, Oxum lançou um apelo ao Orum e, na mesma hora, uma chuva muito forte começou a se abater sobre o lugar. As águas do rio, engrossando, abandonaram o seu leito, inundando tudo. Cidade, campo, plantações e pastos foram cobertos por elas, e como não poderia deixar de ser, as tocas e os túneis onde se escondiam os ratos ficaram alagados. A esta altura,
Exu já havia reunido a população e todos, homens, mulheres e crianças, armados de paus e pedras, abatiam sem dó os ratos que desesperados nadavam na superfície. E desta forma, os que não morreram afogados pereceram sob os golpes dados pelos cidadãos. 2 dias depois, as chuvas pararam e as águas voltaram ao seu nível normal. Para a felicidade de todos, não havia um único rato vivo em toda a região. As bodas foram comemoradas na semana seguinte, e desta forma Exu, tendo livrado a cidade dos ratos, pôde casar-se com a princesa e ser nomeado vice-rei daquele povo. Não foi à toa que eu escolhi essa lenda para contar, para iniciarmos esta série. Nós precisamos pedir a Exu que nos proteja dessa praga que estamos vivendo agora com o Covid-19. Então, não só Exu, o Baluaê, o San, que são os nossos orixás de proteção, principalmente o Baluaê e o San, proteção contra as epidemias, as doenças, que ele nos ajude a nos livrarmos, eles nos ajudem a nos livrarmos dessa epidemia. Vamos lá refletir em cima dessa lenda e ver a importância do sagrado em nossas vidas.